Olá, humanos, tudo bem? Vamos continuar a parte da ecologia, né? A gente já vem assistindo bastante coisa, as videoaulas interessantes sobre a organização desses seres vivos na natureza, a cadeia alimentar, a teia alimentar, as pirâmides ecológicas, as sucessões ecológicas, e agora a gente entra numa outra parte. Essa outra parte fala de ciclos biogeoquímicos. Se é um ciclo, não foge nada, ele simplesmente muda de forma ou muda a sua composição, mas ele não deixa de existir. Ok? Fechado? Então, eu vou aproveitar que nós estamos falando de ciclos biogeoquímicos e vou falar também dos impactos ambientais. E a gente fecha tudo isso num grupo só. Por exemplo, ciclo da água. A gente vai ver o ciclo da água e vamos ver o seguinte, os problemas que acontecem dentro desse ciclo. Eutrofização, ressurgência, derramamento de petróleos, tá legal? Então a gente vai vendo isso aos pouquinhos, tá? Bom, então vamos começar aqui. Lembrando que a ecologia é a parte da ciência que estuda os seres vivos e o seu comportamento no meio, tá legal? Quem interfere bastante nesses ecossistemas na ecologia é o próprio homem. Primeiro ciclo biogeoquímico que a gente vai ver é o ciclo da água. Primeira coisa, água não acaba. A nossa água está acabando. Significa que tem um buraco na atmosfera e a água está indo para o espaço. Cara, não. O que pode estar acabando é água potável. A água poluída está sendo imprópria para consumo. Então ela tem que passar por um tratamento, que são as estações de tratamento. Tá legal? Bom, olha só, que a gente vai falar mais tarde. O ciclo da água é muito simples. Você estuda isso até em outras matérias. Seguinte, o Sol aquece o planeta. No verão, o planeta está mais próximo do Sol, então a temperatura é mais alta. Se a temperatura é mais alta, os rios e os mares, eles têm um aumento na transformação da água do estado líquido para o estado gasoso. O nome disso é evaporação. Então, essa evaporação. Essa evaporação vai fazer com que partículas de água fiquem dispersas na atmosfera, que é a água na forma de gás. Desculpem, micropartículas. Gás não, micropartículas. Então, essa grande quantidade de partículas de água na atmosfera aumenta a umidade relativa do ar. Então, umidade do ar é a grande quantidade de água que tem na atmosfera. O hemisfério norte, a Europa, ela tem uma temperatura a umidade muito baixa. Ela é muito seco, mesmo no verão, tá legal? Então, aqui já é o contrário. Nós temos uma umidade relativa do ar muito alta. E a água é um ótimo transportador e armazenador de calor. Então, no verão, temperatura alta, muita evaporação, muitas partículas de água na atmosfera carregadas de calor. E você agora tem um problema. Você quer mandar o calor que tem do seu corpo para a atmosfera, porque se a temperatura está quente para a evaporação, está quente para você também. Então agora você vai mandar para a atmosfera. Só que às vezes não dá para mandar para a atmosfera porque aquelas partículas de água já estão lotadas de calor. Então você começa a dar uma superaquecida. Numa praia ou numa cidade diz que teve uma inversão térmica, tá legal? Bom, numa praia quente, o vento vai te ajudar muito porque vai levar esse calor para lá. Então esse calor não vai ficar acumulado aqui, tá bom? Então, essa grande quantidade de partículas de vapor da água aqui na atmosfera vai começar a subir, porque ar quente sobe, e a cada 100 metros menos 1 grau vai subindo, vamos colocar aqui, vai subindo, e chega aqui em cima e forma as nuvens. Pronto, formam as nuvens. A nuvem vai acontecer uma condensação da água, então vamos colocar aqui em vermelho, ó. Tá aqui, ó, condensação. Porque lá em cima é frio. Se lá em cima é frio, a água vai mudar o seu estado físico.
Pergunta de prova. Qual é a parte física da água? Qual é o comportamento físico da água na nuvem? Qual o estado, né? Vamos lá. Qual o estado físico da água na nuvem? Sólido, líquido ou gasoso? Se você marcar gasoso, você perde. Porque se aqui é uma condensação, a nuvem só pode ser água em estado líquido. Só que as partículas são tão pequenas e a gravidade tão baixa que ela não cai. Ela só vai cair quando essa nuvem estiver muito pesada, carregada de partículas de água, uma se junta com a outra, aumenta seu peso, sua massa, e ela precipita sob forma de chuva. Então chove mais no verão, tá legal? Então vai cair aqui sob forma de chuva. Essa nuvem pode ser formada aqui, mas pela ação dos ventos ela pode ir para outro lugar, tá legal? Isso acontece muito na Caatinga do Nordeste. Bom, essa água que chega aqui, agora em estado líquido, a precipitação, ela vai bater aqui na árvore, nos outros animais, vai entrar no solo, vai penetrar no solo e vai chegar até os lençóis freáticos. Então vamos colocar aqui, ó. Lençóis freáticos. Do lençol freático, ele vai para os rios, são as nascentes dos rios. Então chega até aqui, os rios voltam para os mares e ele retorna. Então é um ciclo, tá legal? O que acontece na natureza. O que acontece é o seguinte, não tem só essa evaporação, tem a perda de água daqui também. Vamos ver a perda de água daqui também? Ó, vamos limpar aqui. Ó. Que nome se dá à perda de água que os seres vivos têm numa temperatura mais alta? É evaporação? Sim, mas ele vai aparecer com outro nome. Transpiração. Ou evapotranspiração, tá legal? Vamos colocar aqui, transpiração. Ok. Então vamos às perguntinhas aqui, maneiras. Vou colocar aqui, roxo. Seguinte, vamos para a pergunta. Por qual parte da folha do vegetal acontece a transpiração? Tem que ter uma estrutura específica, que é uma especialização da membrana, da epiderme da folha, chamada estômatos. Então, ó, pela folha, estômatos. Ok. E se for pelo caule? O caule não tem estômato, ele vai ter que ter uma outra estrutura, que são as lenticelas. Ok. Lenticelas. E no caso aqui, o animal, o homem, como é que você libera água para a atmosfera? Suor, que é uma transpiração. O que mais? Qual é o principal? O principal não é o suor, o principal é a respiração. Não sei se já notaram, mas o seu ar é úmido e quente. Na época de frio, quando você solta esse ar úmido e quente e ele bate nessa atmosfera que está muito fria, essa água condensa e vira aquela fumacinha. E você fica assim, nossa, que legal, tá fumando. Legal? Condensação. Então, ó, respiração. A urina também tem água, parte dela evapora. Fezes também, tá? Cocô é meio fluido. Não é uma sugestão para você pisar nele, mas fezes. Então, você ingere e você devolve, você absorve e você devolve. Na natureza vai acontecer a mesma coisa. Bom, então isso aqui num verãozão. E no inverno? No inverno, o planeta está mais distante do Sol. O planeta, então, tem luz, mas essa luz já está um pouquinho mais fria, a temperatura é mais fria. Se a temperatura é mais fria, não tem muita evaporação. Portanto, a umidade relativa do ar é baixa. Isso faz com que o ar fique mais seco, ok? Como o calor se dissipa, aí você fica assim no inverno, fica no sol, nossa, tá quentinho, que legal. Vai para a sombra, tá muito frio.
Porque a umidade relativa do ar é baixa e não tem como esse calor se manter, ele se dissipa, falta partícula de água. No verão, não. Você está no sol, você fala, nossa, você está quente pra caramba. Você vai para a sombra, nossa, você está abafado pra caramba. Porque a umidade relativa do ar está muito alta. Tá legal? Então, a gente tem a evaporação, a condensação e a precipitação. Esse ciclo aqui, ele tem que ser harmônico. Toda vez que ele sai da harmonia, com um deslocamento muito forte de massa de ar, com uma água muito fria, com um vortex acontecendo de forma desequilibrada, a gente tem a formação de tufões, de furacões. São os chamados desastres ambientais provocados por isso daqui, tá legal? Bom, então a gente tem o seguinte, eu tenho a transformação de líquido para gasoso, eu tenho de gasoso para líquido, e eu tenho a precipitação. Se aqui tiver muitos agrotóxicos, essa água que vai bater nesse vegetal pega o agrotóxico e leva para o solo e para o lençol freático. Isso contamina o solo, contamina o lençol freático, que vai contaminar também o rio, que vai contaminar também os oceanos. Tá legal? Então existe tem que existir uma harmonia aqui, tá legal? E essas correntes aí, elas vão levando as nuvens para todos os lugares, ok? Então a gente volta daqui a pouquinho com os impactos ambientais desse ciclo da água, ok? Daqui a pouco a gente volta.